Oi, pessoal! No último vídeo, eu deixei essa manchete para vocês. Supervisor flagra funcionário em Twitter e dispara código matricial criptografado. O que será que aconteceu com este funcionário? O que o chefe avisou ele? Vamos lá? Mensagens criptografadas. Aqui é a professora Andréa Alcântara e vamos desvendar esse mistério. Bom, pessoal, a comunicação eletrônica, ela precisa muitas vezes de sigilo na troca de mensagens. Vocês também já devem saber que os bancos precisam de sigilo na elaboração de senhas dos correntistas e muitas transações financeiras que precisam aí de um código para evitar fraude, enfim, outras coisas. Esse é o método que a gente chama de criptografia, quando a gente tem uma mensagem e a gente cria um código em cima dela. Então, por exemplo, tá? Aqui é um exemplo de uma possível tabela código, tá? E existem várias tabelas diferentes. Neste caso, aqui as posições das letras, tá? Elas estão sendo indicadas com um posicionamento da linha e da coluna. Por exemplo, se eu falar posição 23, segunda linha, terceira coluna, eu tenho a letra R de rei. Se eu falar a posição 42, eu tenho a quarta linha, segunda coluna, a letra I de inteligente. Nessa tabela, então, a letra está identificada pela linha e coluna, tá? Cada vez que você precisa criptografar uma mensagem, é importante que você e a pessoa que vai ter que receber a mensagem em código tenha a tabela para poder desvendar, tá? Neste caso, para este funcionário, a mensagem final M vai ser dada por A mais B, tá? Então, o que acontece? O José, ele estava usando o Twitter no seu horário de trabalho e ele recebeu, de repente, uma mensagem do chefe que tinha simplesmente a matriz A. Como ele tinha a matriz B, ele somou as duas e conseguiu descobrir a mensagem. Então, o que vocês têm que fazer? Já sabe, tem que somar a matriz A com a matriz B. Qual é a ordem da matriz A? 5 por 7. E a matriz B? 5 por 7. Então, eu posso somar as duas matrizes, porque elas têm a mesma ordem, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai somar essas matrizes, e aí os valores que vocês encontrarem, vocês vão substituir para descobrir a frase secreta. E aí? Pare o vídeo e descubra a resposta. Bom, se você conseguiu chegar até aqui e encontrou esses números, você deve ter encontrado a frase sorria, você está sendo filmado. Então, esse foi o aviso do chefe para o José, ou seja, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, se ele está sendo filmado, eles têm como provar que ele estava tweetando no horário de trabalho. Tá bom? Então, eu espero que você tenha conseguido compreender. Agora, vamos aprender como que a gente faz o código? Como que eu transformo a frase num código? Então, por exemplo, eu tenho a matriz A, 3, 1, 2, 1. E a matriz B é a inversa de A, que a gente vai ver depois desse estudo aqui, né? De como codificar, a gente vai falar um pouquinho da matriz inversa. Então, a matriz B é a inversa de A. Só. Essa é a tabela alfanumérica. Então, para este exemplo aqui, foi essa tabela que foi criada. Então, cada letra do alfabeto está na posição, no seu posicionamento no alfabeto, tá? E ainda está incluído ponto, exclamação, o jogo da velha e espaço vazio, tá? Então, tanto você como a pessoa para quem você vai enviar a mensagem criptografada, ela tem que ter essa tabela. Então, se eu colocar para codificar a frase meu futuro depende de mim, qual vai ser o primeiro passo? Substituir cada letra pelo número que ela representa na tabela. E aí, pessoal, é o seguinte, você pode, entre cada palavra, colocar um ponto, um jogo da velha ou hashtag, um espaço vazio, tá? Fica a teu critério. Substituindo as letras, tá? Por cada número correspondente, você vai ter ali, meu futuro depende de mim. Para este exemplo, a gente usou o hashtag, tá? Para separar cada palavra. Mas você não precisa,
tá? Usar o hashtag. Você pode ter usado 30 para indicar um espaço entre a palavra, tá? Fica a teu critério, tá bom? Então, a gente coloca a sequência dos números numa matriz de 2 linhas, tá? Então, o que acontece? Quando a matriz é ímpar, você tem que acrescentar um último caractere, que pode ser um espaço vazio, pode ser outro hashtag, como você preferir, tá? No caso aqui, olha, eu coloquei o 30, que é um espaço vazio. Poderia ser o 27, um ponto final, poderia ser uma exclamação, que a gente indicou lá na tabela como 28, enfim. Então, ó, na matriz M estão os números correspondentes. O que eu faço? Para esse exemplo, eu peguei a matriz A e eu multipliquei toda essa matriz que eu criei pela matriz A, que é o que eu coloquei lá no início. Ela é a nossa chave para codificar, tá? É a matriz-chave. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Por isso que os dados eu tenho que transformar numa matriz de 2 linhas, tá? Independente do número de colunas aí. Então, ó, como a primeira matriz que eu estou multiplicando, que seria a nossa matriz A, ela tem 2 linhas e 2 colunas, essas 2 colunas, tá? Exige que a matriz que eu formei tenha 2 linhas, tá? Cada linha vai multiplicar uma coluna da matriz que tem a frase. E aí, ó, qual que vai ser a resultante? Vai ser essa matriz N igual 55, 20, 77, 91, 23 e assim vai, tá? Então, você pode ter feito mudando ali onde na matriz M tá 29, tá? Você pode ter deixado 30, então vai mudar um pouquinho os valores aqui, mas o significado vai ser o mesmo, tá? Então, olha, eu codifiquei a matriz e como que o meu destinatário vai descobrir o que era o código? Ele vai ter que usar a matriz inversa, tá? Então, para usar a matriz inversa, ele vai pegar a matriz inversa e multiplicar pela matriz com código. E aí ele vai chegar exatamente naquela matriz inicial em que você tinha criado a matriz substituindo cada letra por um número, tá? Então, a resultante da matriz decodificada é a frase "o meu futuro depende de mim", tá bom? Não tem o "o", tá? A frase é "meu futuro depende de mim". Essa foi a frase que a gente tinha convertido. Eu espero que você tenha entendido como que forma o código e como que eu decodifico, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar. Bom, o que a gente precisa é saber como que faz matrizes inversas. Vocês lembram lá num dos vídeos iniciais que eu falei da matriz identidade? O que era a matriz identidade? É aquela matriz que a diagonal principal vale 1 e todos os elementos são 0. A minha matriz, ela vai ser identidade quando ela tem a diagonal principal igual a 1, os outros elementos 0. E o que vai ser a inversa? A matriz, ela é inversa quando o produto delas resulta na identidade. Então, se, por exemplo, eu estou falando aqui que a matriz B é inversa de A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar A por B e o resultado vai ser 1, 0, 0, 1. Veja, a matriz inversa tem que ser sempre quadrada, tá? A gente só trabalha com matriz inversa para matrizes quadradas, então o número de linhas e colunas tem que ser sempre igual, tá? E para que eu fale que ela é invertível, A vezes B tem que ser igual a B vezes A, que vai resultar ambas na matriz identidade, tá bom? Então, quando ele fala para você, às vezes numa situação problema ou num problema de vestibular, prove que as matrizes são invertíveis, por exemplo. Unicamp adora esse tipo de exercício. As duas matrizes, independente da posição que eu coloco, A vezes B e B vezes A, ambas têm que resultar na matriz identidade, tá? Então, eu falo que ela é invertível. Bom, só existe uma matriz inversa para cada matriz, tá? Mas nem todas as matrizes têm uma matriz inversa, tá? Então, a gente diz que ela é invertível quando os produtos resultam na matriz identidade, como eu falei anteriormente, tá? A matriz inversa de uma inversa corresponde à própria matriz, tá? A matriz transposta de uma matriz inversa também é inversa. A matriz inversa de uma matriz transposta corresponde à transposta da inversa. E a matriz inversa de uma matriz identidade é igual à matriz identidade, tá? Mas isso aqui, pessoal, são propriedades que importam para quem for prestar um vestibular, tá? Então, se você for prestar um vestibular, o que eu sugiro? Pega um exemplo lá de matriz e começa a aplicar essas propriedades para você conseguir visualizar na prática, tá?
Meu objetivo aqui nesse vídeo é que você somente aprenda como calcular a inversa. Então, eu não vou ficar detalhando cada um desses itens, tá bom? Veja só, a matriz A, tá? 2, 1, 5, 3, de ordem 2 por 2, ele está afirmando que a inversa é 3 menos 1 menos 5 e 2. Como que eu faço para verificar se é inversa? Eu vou ter que multiplicar as duas matrizes. Se o resultado de uma vezes a outra e a outra vezes uma, tá? Ou seja, a primeira vezes a segunda e a segunda vezes a primeira resultar na matriz identidade, então sim, ela vai ser inversa. Então, ó, 2, 1, 5, 3 multiplicado por 3 menos 1 menos 5, 2, resultou na identidade. E eu invertendo, começando com 3 menos 1 menos 5, 2, multiplicando 2, 1, 5, 3, resultou na identidade. Então, sim, ela é invertível. Eu posso considerar, então, que a matriz A tem a matriz inversa, tá? Se o produto não resultasse nisso, tá? Por exemplo, a primeira linha ali, que eu fiz o produto, beleza, deu certo. Se quando eu invertesse aqui, né, colocasse a segunda matriz na frente, não resultasse na matriz identidade, então ela não possui inversa, ela não é invertível, tá? É isso que vocês têm. Aqui é uma matriz de ordem 3 por 3, tá? Então, ó, é a mesma regra, a ordem 3 por 3, a identidade, diagonal principal, elemento 1, todo o resto é 0. Então, a regra vai ser a mesma, tá? Então, se ela tem 3 linhas e 3 colunas, então, se eu multiplico B pela inversa ou a inversa por B, ela só vai ser invertível se ambos processos resultarem na matriz identidade, tá? Como que eu calculo a matriz inversa? Bom, a gente vai ver agora o passo a passo. Preparado? Olha só, eu coloquei um exemplo aqui gigantesco, que é a matriz de ordem 3 por 3, tá? Nas aulas eu costumo fazer menorzinho para não assustar, mas o processo é o mesmo. Eu tenho a matriz A, cujos elementos são 1, 0, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 0, tá? Então, como que eu calculo a matriz inversa dela? Para descobrir qual é a matriz inversa, o produto dela com uma matriz que eu não sei qual vai ter que resultar na matriz identidade. Então, olha, a matriz identidade, diagonal principal 1, todos os elementos são 0, tá? Então, o que eu tenho que fazer? A primeira linha da matriz A vai multiplicar a primeira coluna da matriz da sua inversa. O que eu tô colocando? Tá vendo que eu coloquei as letras do alfabeto? Cada letra tá representando um número, tá? Então, você vai substituir por letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, para você não correr o risco de errar, tá bom? Então, coloquem as letras do alfabeto. Não precisa ser essa, você pode colocar as letras que você mais gosta, tá? O importante é só que usem letras diferentes, tá bom? Então, você vai multiplicar cada linha por cada coluna, fazendo o processo de multiplicação entre matrizes. Só que tá vendo ali o sinal de igual? A gente vai aplicar também a propriedade da igualdade. Então, cada elemento formado tem que corresponder à mesma posição do elemento da matriz identidade. Então, ó, quando eu resolvo, ó, aqui tá mostrando os resultados do produto. Então, vai ficar A, B, C, A mais 3D mais G, B mais 3E mais H, C mais 3F mais I, A mais 2D, B mais 2E, C mais 2F, tá? Então, o que acontece, ó? Como é uma igualdade, na primeira linha, eu já consigo descobrir os valores de A, B e C. Então, ó, o A vale 1 e o B e C vale 0. Por quê? Eles estão ocupando a primeira linha da matriz inversa aqui, né? E eles têm que ser igual aos números da matriz identidade. Então, ó, o A, primeira linha, primeira coluna, corresponde ao 1 da matriz identidade, que é primeira linha, primeira coluna. O B, primeira linha, segunda coluna, corresponde ao 0 que está na primeira linha, segunda coluna, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, aí, primeiro eu vou descobrir a terceira linha da matriz. Por quê? A terceira linha, ó, eu tenho A mais 2D. Ele vai ser igual a 0. Eu consigo achar o valor de D. B mais 2E. Eu tenho o valor de B, consigo achar o E. E C mais 2F vai ser igual a 1. Eu já tenho o C, eu consigo achar o F, tá? Então, resolvendo, ó, vocês vão achar meio, o E igual a 0 e o F igual a meio. Aí é só descobrir a linha do meio. Substituindo os valores que vocês já acharam, você vai comparar também com a segunda linha da matriz identidade. Você vai achar
o H e o I. Então, a matriz inversa vai ser 1, 0, 0, menos meio, 0, meio, meio, 1, menos 3, meio. Pessoal, essa foi uma matriz bem grande, que era para vocês tentarem ver que serve o processo para qualquer tipo de matriz, tá? Se fosse uma matriz 4x4, você ia ter que fazer a mesma coisa, mas ela é bem trabalhosa, tá? No vestibular, pessoal, geralmente vai cair uma matriz de ordem 2x2 ou 3x3, tá? Eles não seriam desumanos de colocar uma matriz maior do que isso, tá? E numa vida, na vida prática, né, em situações práticas do dia a dia, você tem recursos como o Excel, ou dependendo da empresa, eles têm os recursos próprios que fazem esses cálculos, tá bom? Então não precisam ficar preocupados. Bom, nos próximos capítulos a gente vai trabalhar um pouquinho sobre determinantes, tá? Então,